Só que o perpétuo ali é condicional à vinda de Cristo. É perpétuo até que, e o próprio Jesus fala no capítulo 5, até que tudo se cumpra. Então, com Cristo se cumpre. Então, a lei é perpétua até que. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele fala: lei te serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era um tutor, e normalmente os romanos, os gregos, os judeus, era um tipo de professor que cuidava da criança até uma idade, né, maior idade. Na maior idade, o tutor saía. Então, quando Paulo fala lei te serviu de aio, a lei te serviu de tutor, até que, ou seja, quando Cristo se manifesta, se sai o aio. A lei sai. Então, os judeus e até mesmo os cristãos, por exemplo, Pedro, não tinham entendido ainda essa questão do propósito da lei e a finalização da lei, a conclusão da lei. Eles não entendiam. E aí Paulo é que vem realmente começa a dissertar e debater e explicar até que eles são dilatados, né? Você vê que quando Jesus mostra a visão do lençol com vários animais a Pedro, uma visão, ele questiona com Deus. Como, Senhor, eu vou comer algo impuro? Rapaz, que está mandando é Deus. Deus está dizendo, mata e come. Deus estava falando com ele em revelação. Mas você vê que ele estava tão apegado à lei, à tradição da lei de Moisés, ainda não tinha concebido a liberdade total dessa lei, que ele disse, não, Senhor, é impuro, como é que eu vou comer? Como é impuro aquilo que eu purifiquei? Se eu purifiquei, como é que é impuro? Mas não seria Deus culpado? Não seria Deus culpado dessa coisa toda? Alguém poderia... Mas não foi ele que inventou esse negócio de lei toda? Não foi Deus que inventou? Só que, se você... baseado no que Caetano está falando, pare para pensar. Durante todos os profetas do Velho Testamento, está tentando corrigir um comportamento obstinado. Porque o que foi dado a Moisés para ser a lei até chegar a Cristo, não é isso? Que Isaías já começou a mudar tudo, e o profeta Isaías começou a profetizar além, começou a profetizar graça, além da lei. Então, o que é que acontece? O pessoal obstinou-se. É tão obstinado que você falou, Pedro é um obstinado. Ele está questionando Deus sobre a lei que Deus inventou. E diz, rapaz, eu já cancelei aqui o contrato, não tem mais não, a operadora acabou. Mas ele está dizendo, não, eu não vou botar coisa imunda. Isso é o quê? É porque a obstinação do povo de Israel, o que Deus fez lá, neles se tornaram a legião. Tem profeta que, o profeta Malaquias, o pessoal só fala do capítulo 10, ele fala sobre que os gentios estavam o adorando de verdade. Os gentios estavam colocando incensos melhores. E eles estavam dando carneiro, animais coxos, imperfeitos, e que ele diz, tomar que existe um ser humano que chegue lá e feche a porta do templo, porque eu não quero mais saber de vocês. A obstinação. Eles se tornaram obstinados. Então, aí, quando a gente fala assim, mas será que Deus inventou isso tudo? Não, Deus não inventou isso tudo. Foi o homem que é obstinado, e até Pedro é obstinado. Pedro se tornou um cara obstinado quando ele fez assim. Imagine, ele só amoleceu um pouco com Cornélio. Ele constatou, se Deus desceu o Espírito Santo sobre eles, se eles são dignos de receber o Espírito, por que eu vou negar eles a água? Ainda estava... Jesus ainda estava quebrando ele ainda, porque o homem era duro. Porque a religião, é o que eu falo aqui, a religião é um câncer. Adoece mesmo. Adoece qualquer ser humano, porque ele não consegue pensar fora dessa caixa da religião dele. E você... falou da mim mesmo. É sobre isso. Gostei do é sobre isso. É sobre isso. Eu gostei do é sobre isso. E você vê que a igreja tem um problema tão sério que teve o primeiro concílio, né? O concílio de Jerusalém para exatamente tratar dessas questões. Dos obstinados. Porque estavam querendo implantar a lei nos gentios, na igreja. E o que Tiago fala? E aí tem o primeiro concílio. E Tiago fala que aprove a nós e ao Espírito Santo de não impor encargos. Maior do que isso, há um pessoal que não sabia de nada. Quer ver um obstinado? Jonas é obstinado, Nínive é o alvo da graça de Deus. Jonas ficou turrão. Queria que Deus mata. E não pode aquele povo carniceiro, miserável, os bichos. Você não pode amar aquele povo. Não, você não pode ter uma mensagem, porque pode ser que eles ouçam a mensagem e eles se convertam. Então é melhor matá-los. Então eu não vou entregar, não. E aí ele prefere ser engolido por bicho, por não sei o quê, pra não. E ele é nojento. O Jonas fica nojento, porque ele fica.
Ele fica chorando pela borboleira que ele não plantou. Plantou a borboleira para dar. Ele é chato. Então, se ele não era chato, ele se tornou um cara insuportável. Jonas é um típico judeu, né, obstinado pela região, que não consegue ver.